Oi, pessoal. Eu vou ver se eu dou um jeito nessa mesa aqui. Ela tá assim bem feia e eu quero muito fazer uma mesa de mosaico. Então eu vou fazer alguns testes aqui e se der certo vocês vão ver esse vídeo. Então se você estiver vendo agora é porque deu certo. Eu vou raspar toda ela para fazer algumas ranhuras. Ela já tá meio áspera do tempo, tá meio feia, mas eu vou passar uma faquinha, essa faquinha aqui, que ela tem essa serrinha. Mas pode ser qualquer coisa de ponta, para você fazer umas ranhuras, ou uma lixa bem grossa. Eu não quero passar a lixa porque eu quero realmente que fique, eu já fiz um teste aqui, que fique algumas profundidades para poder a cola ou a massa que eu vou usar dar certo. Vou tentar fazer isso também aqui nessa lateral. Não sei se aqui vai parar, mas se não parar o mosaico aqui, eu vou fazer pelo menos aqui nessa parte de cima. Criei aqui várias texturas. Ficou bem áspero, né? Pra poder aderir as coisas aqui em cima. Pra fazer um teste, eu já vou colocar alguma coisa que, se ficar bom, vai ficar no lugar. Então, eu peguei pra fazer como centro da minha mesa, eu peguei um azulejo para mosaico, que é esse azulejo mais fininho. Eu vou usar tudo que eu tiver aqui em casa, mas eu ainda vou ter que comprar mais, porque eu acho que o que eu tenho não vai ser o suficiente. Mas eu vou fazer o teste então. Eu risquei aqui um círculo no azulejo. E risquei com esse riscador aqui. Eu risquei e cortei os cantos. Agora eu vou passar no riscador de novo. Eu vou tirar um pouquinho aqui, eu vou riscar assim. Tudo que der pra mim riscar com o riscador aqui, eu vou riscar, para que na hora que eu vá cortar, ele fique um redondo mais ou menos inteiro. Se eu pegar o torquês, colocar aqui agora e quebrar, pode ser que eu quebre onde eu não quero. Então, eu vou riscar primeiro. Aqui eu consigo ver bem o meio aqui, que tem uma marca que fez com o próprio riscador. Então, eu consigo ver onde é que vai passar o riscador, então eu vou colocando aqui e vou riscar. Cuidando para que não passe para dentro da linha. Eu vou ter que quebrar agora com torquês, porque não dá para encaixar ali nesse meu riscador. Vou fazer isso em toda a volta e vou tirar com o torquês o que der. Ele vai ficar assim. Eu vou fazer isso nas outras partes e depois eu vou lixar. Só para dar uma acertadinha, para que fique um pouco mais bonito. Não vou tirar todas as imperfeições, vai só ficar um pouquinho melhor. Terminei de cortar, dei uma lixadinha. Eu usei essa lixa aqui. Aliás, eu fiz um teste com todas elas deram certo. Porque esse azulejo para mosaico, ele é bem molinho, ele é mais fino, então ele é mais mole também para lixar e para cortar.
Eu usei uma lixa bem grossinha assim, que é para poder desbastar um pouco. Mas nesse caso, no branco, não aparece. Mas se você usar uma lixa muito grossa com a outra cor, um preto, um escuro, um vermelho, que seja, vai ficar aparecendo aqui os estragadinhos que a lixa faz. Então, no branco a gente pode relaxar um pouquinho, mas nos outros tem que tomar mais cuidado. Agora eu vou limpar. Vou passar um álcool aqui para sair a marca da caneta. E vou preparar para colar. Eu vou usar essa cola aqui, que ela é para colar azulejo e pastilha. Não sei ainda se vai dar certo, mas eu vou tentar. E ela é para assentamento e sobreposição. Eu vou fazer um teste, vou colar só o meio então, para poder ver se vai parar. Eu marquei aqui com o lápis, eu coloquei a minha base aqui em cima. Tentei centralizar ao máximo. Como a mesa tem uns riscos aqui, eu acho que dá para ver um pouquinho aí no vídeo, uns círculos. Então, eu me baseei nele e coloquei lá no meio a minha pecinha, o redondo, e risquei com lápis. Agora, a gente passa a cola na base, não no seu azulejo. Fala também nas recomendações para usar uma espátula dentada, eu não tenho, eu vou espalhar um pouquinho com essa aqui mesmo. Espero que dê certo. Não precisa molhar. Eu comprei dessa cola pequena, ela tem 700 gramas. Se eu não me engano, custou R$ 9,90. Não lembro direito o preço. Mas tinha também um frasco maior. Como eu não sei se vai dar certo, não sei o quanto eu vou usar, eu comprei só esse frasco. Se faltar, eu pego mais. Eu vou começar fazendo com os azulejos que eu já tenho em casa. Eu já cortei 2 peças pretas que eu tinha inteira, porque eu quero tirar essa borda aqui, ó. Então, peça inteira eu tinha 3 brancas e 2 pretas. Então, eu vou fazer toda a volta, a parte de baixo, branco e preto, porque é as cores que eu tenho. E no mais, eu vou usar todas as que eu tiverem aqui. Todos os pedacinhos coloridos eu vou tentar usar nesse projeto. Para cortar, eu sempre uso esse corta-piso. Existem peças pequenas, que é mais própria para mosaico, mas eu tenho essa de corta-piso que eu comprei para fazer mosaico. Também corta espelho, corta várias coisas com ela, e mesmo o piso grande também. Essa é de 40, corta-piso até 40 centímetros. Então, eu tirei toda a borda primeiro. Eu uso ela e uso esse turquesa. Eu só tenho esse. Esse daqui é da marca Corneta. Muito bom, tem anos que eu tenho. E eu fiz aqui na minha... Não sei se consigo mostrar. Eu fiz algumas marcações aqui com lápis, já faz bastante tempo. O meio acabou ficando riscado por conta do riscador mesmo. Então, dá pra ver bem onde eu vou cortar. E eu fiz algumas marcações. Peguei uma régua e fui marcando aqui do lado, alguns centímetros, que é pra mim poder ter uma noção de onde eu vou cortar, para que os pisos fiquem iguais. Então, esses da lateral, eu tô cortando assim bem pequeno. Eu tô cortando com um pouco mais de 1,5 centímetro, mas daí é você que vê o tamanho que você quer. Corta bem fácil, o meu funciona desse jeito, risca com a pecinha aqui e depois ele mesmo faz o corte. Geralmente todos funcionam mais ou menos da mesma forma, mas às vezes alguns são um modelo diferente. Agora eu vou, para diminuir, para fazer as pecinhas pequenas desse daqui, eu vou cortando esse daqui só com o turquês mesmo, sem riscar.
Essa parte da lateral aqui eu não vou usar, então eu já jogo. E vou cortando os pedacinhos agora. Geralmente eu só arrumo com torquês, esses daqui eu não vou arrumar com a lixa. Esse seria a parte menor, as laterais. Mas pode cortar com 2 centímetros. Para fazer o quadrado, eu também risco, corto aqui na minha medida. E depois eu viro, coloco a mesma medida, risco de novo para poder cortar. Existem outros riscadores que são bem mais, uma pecinha pequena, mas eu me adaptei com esse. Cada um pode procurar o que seja melhor, né? Então eu fiz peças assim, eu fiz num vermelho, já comecei a colar lá. Vou mostrar pra vocês como que tá ficando. Aqui eu já colei um pouco, eu coloquei assim na diagonal e depois ainda coloquei um pedacinho de branco. Pra fazer isso, essas aqui não estão coladas ainda. Antes de fazer a colagem, eu gosto de colocar as peças para ver como é que vai ficar. Para colar assim e não ter que passar a cola em toda a peça de uma vez, eu virei um pouco da cola aqui. Ela é bem grossa, mas aqui dá para usar também. Eu não segui a recomendação porque eu comecei a colocar na pastilha, no meu atrás do meu azulejo e não aqui no lugar. Mas você já pode ir colocando aqui a cola. Depois eu vou fazer um pouquinho para vocês verem também. Então agora eu posso colocar assim, fazer essa volta toda aqui. Eu gosto muito de ficar brincando e vendo as possibilidades. Ou eu posso colocar essa outra peça aqui. Só que daí eu não posso pegar peça que esteja assim irregular, tem que ser mais quadrada. Mas provavelmente eu vou colocar assim, nesse outro formato aqui. Eu acho que vai ficar mais legal. E vou preencher esse cantinho que vai sobrar aqui, também com um pedacinho cortado, feito um triângulo, para preencher esse lado aqui. Aqui na lateral, vou tentar mostrar também. Eu comecei a colar também ali, uma branca e uma preta. Também fui colocando cola aos poucos e colocando cada pecinha. A cola, depois que seca, ela fica parecendo uma massa. Não sei se dá pra ver um pouquinho aqui. Então, se você deixar excesso, ela acaba atrapalhando para colar as outras. Eu dei uma bobeira aqui antes de começar a mesa. Eu deveria ter feito essas marcações, os círculos assim, pra gente poder se guiar. Agora eu quero colocar, para não ficar torto, tem que ter um guia. Daí eu tentei ali uma coisa, lógico que tudo aqui é muito gambiarra, muita gambiarra. Eu tinha esse silicone aqui, de colocar no pezinho das coisas, esse silicone transparente. Ele é autocolante. E eu peguei e marquei aqui. Procurei bem o centro da minha mesa e fiz uma marcação com lápis. Coloquei esse silicone, colei lá no meio, porque ele é transparente, dá pra mim ver onde seria o meio. E daí eu coloquei ali, agora eu coloquei um preguinho, mas eu tava usando um compasso. Só que o meu compasso é um compasso escolar, ele é pequeno. Vou fazer mais alguns círculos, usando agora um preguinho, um pedacinho de linha e o lápis. Eu vou amarrar na ponta do lápis. Amarrei aqui no lápis. Ou só enrolaria aqui, ficaria segurando para não sair do lugar. E vou fazer a volta. Vou fazer isso várias vezes, em vários lugares, mesmo não usando depois. Mas é preferível que já fique marcado se eu precisar.
Eu colei ali, então, toda aquela parte de baixo, branco e preto. Essas cores não estão nada combinando, mas é o que eu tenho por aqui, é o que eu consegui, então é do jeito que eu vou fazer. Vai ficar bem colorido, não muito combinando, mas eu vou fazer assim mesmo. Colei também essas brancas ali, eu havia cortado, algumas ficaram tortas, mas vai ficar assim mesmo. Eu havia cortado elas, não medi primeiro, cortei ali, eu vou deixar assim mesmo. Não sei se vocês conseguem ver, mas faltou uma parte aqui, ó. Talvez eu ainda preencha. E essa parte aqui, que é a parte de cima, eu puxei bem pra cá, pra que quando eu preencher aqui ou com massa ou com mais azulejo, ele fique mais rente, um pouquinho maior, pra não ficar assim muito inclinado, do jeito que ela é. Aqui na parte de cima, eu colei toda essa volta, então, esse colorido. Não tá nada combinando também. Eu não tinha para fazer a volta toda. E daí tem um depósito perto aqui da minha casa, não é tão longe. E eles têm esse azulejinho mais fino, tem um pouco desse azulejinho que eu tô usando, que é o casca de ovo. Eu fui lá para ver se achava, porque branco geralmente acha, e justamente agora eles não tinham. Daí eu peguei e trouxe essas cores aqui que eu fiz essa parte de cima. Tem 2 tons de azul e essa cor meio bordô. Então eu usei assim mesmo. Nessa parte de cima eu usei todas as pontas do azulejo para que ficasse mais arredondadinha aqui. Eu colei o centro, depois eu vim nessa parte aqui, coloquei esses quadradinhos aqui, vermelho, e depois eu fiz o branco. Aqui eu tive que colocar um triângulo um pouquinho pequenininho, tive que ir cortando bem ele para caber ali, por causa do tamanho. Já nessa outra parte que foi aumentando, ele já ficou alguns espaços, eu deixei assim mesmo, para preencher com massa. Não usei todo o lugar dele. Peguei um quadradinho desse outro aqui e cortei na metade. Ou igual esse, né, que são o mesmo. Só cortei ele na metade com turquês. E coloquei essa outra parte aqui também, que é o mesmo tamanho desse, de branco. Antes de colar qualquer coisa, eu tô colocando aqui primeiro para ver se dá. Como eu tô usando sobras, eu quero usar todas as sobras que eu tenho, então eu tenho que fazer um teste. Então, toda essa outra lateral aqui, esse outro risco aqui que eu fiz essa faixa, ela tá sem colar, não colei nada, nada, nada aqui ainda. Algumas eu já bati a mão, saiu um pouquinho do lugar. Porque aqui eu queria só cores que fosse assim um pouco mais escuro, marrom, esse avermelhado mais escuro, para não ficar assim um colorido também tão colorido. Agora eu vou tirando e colando. A cola eu havia colocado aqui nesse frasco, porque fica melhor de aplicar. Só uma dica, tem sempre que ficar virado para baixo. Essa cola ela é bastante grossa, então tanto esse frasco quanto o outro, eu tô deixando virado para baixo, que é para ele poder sair um pouquinho mais fácil. Se deixa do outro lado, você tem que apertar demais e ele não tá saindo. Então, fica a dica aí para vocês, se vocês forem fazer. Até eu deixei aqui um vidro e eu encaixo aqui. Conforme eu vou colando, eu deixo sempre aqui virado com a boca para baixo. Agora chegou a parte mais gostosa, que é a parte de rejuntar, minha parte preferida.
Eu vou usar esse rejunte mesmo aqui, porque eu não achei, em 2 lugares que eu fui, eu não achei o rejunte acrílico, que é uma massa que já vem pronta. Talvez tenha nos grandes centros, nos home center, na Leroy Merlin, na Telha Norte, mas eu não fui até lá. Então eu vou usar esse mesmo, já coloquei um pouquinho ali no pote. E é só misturar a água, deixar numa consistência não muito mole, nem muito dura, e a gente vai passando. Para passar, eu vou usar essa pecinha aqui, que eu já comprei assim, parece um pedaço de chinelo. Eu achei em loja de material de construção, achei muito legal isso, porque facilita bastante para passar. Passei toda a peça, inclusive na lateral. Agora eu vou limpar com essa esponjinha. Eu umedeci um pouquinho só, torci bem e vou passando agora. Acabou ficando assim bem sujinho. Agora a gente vai limpando. Passo a esponjinha, vou lavando para tirar o excesso, mas não pode passar muita água. Então tem que tirar bem o excesso da esponjinha. Pode ser usado um paninho também que dá certo. Eu parei de limpar com a esponjinha, que tava desmanchando os pedacinhos dela, tava sujando um pouquinho. Peguei uma camiseta velha, cortei um pedaço, tá bem velha. Agora eu vou limpar com ela. Vou umedecer também e vou passando. Eu finalizo com pano seco. A lateral ficou assim. Não ficou tão bonita essa parte aqui que eu coloquei os pedacinhos, mas tá bem tampadinha também. Então a nossa mesa de mosaico ficou assim. Agora eu vou esperar algum tempo para ver se deu certo, se as pastilhas não vão descolar. E depois eu conto para vocês mais pra frente. Espero muito que vocês tenham gostado e até a próxima!